Sejam bem-vindos e bem-vindas. Agradecemos a sua presença e dos nossos parceiros institucionais que estão conosco, não só neste evento, como em todas as ações promovidas em parceria com a Undime, Instituto Alana, Instituto Natura, Itaú Social, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Fundação SM, Fundação Telefônica Vivo, Fundação Santilana, Sebrae e Unicef. O 19º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação é uma realização da Undime com apoio oficial da Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso, patrocínio institucional do Sebrae e patrocínio master das empresas A Página, Ecossistema Educacional, Aprende Brasil Educação, Aprender Editora, Bay Educação, Dom Parque, Grupo Infinity Soluções Integradas, Positivo Tecnologia Educacional, Soluções Moderna e Vera Cruz. 19º Fórum Nacional de Dirigentes Municipais de Educação. Que bom que você veio! Boa tarde, pessoal. Hoje é um dia muito importante e simbólico para a gente, que hoje é o dia que todos nós seremos Smurfs e Smurfettes, todos azuizinhos, com um momento para demarcar todo o nosso trabalho contra o abandono, contra a evasão, todo o nosso trabalho de desenvolvimento do Busca Ativa. É uma ação que muito orgulha a Undime de desenvolver juntamente com a Unicef e que seguramente garantiu que dezenas, até centenas de milhares, depois o pessoal vai compartilhar os números, de retorno às escolas. E o nosso desafio, né, nesse momento é não só garantir matrícula, como sempre garantir que o desenvolvimento, a aprendizagem seja efetiva. Então, uma das grandes contribuições que a Undime faz à educação brasileira e à sociedade brasileira é desenvolver o projeto de busca ativa escolar. Essa mesa é muito importante no sentido de conhecermos, cada um de nós, dirigentes municipais de educação, nós sempre nos perguntamos: como que o Ministério da Educação se estrutura, se organiza e como, em regime de colaboração, desenvolve conosco as ações, as políticas educacionais e quais são os recursos que nós temos nesse trabalho. Nós dividiremos em 2 blocos de fala para que a gente possa ter um processo de interação e eu quero dizer então às secretárias Kátia e secretária Zara, que nós estamos muito felizes, que levem ao ministro. A gente tem aí bastante expectativa e estamos organizando para que a gente possa também entregar esse recado a ele. Ele já confirmou a agenda, nós estamos pedindo só um ajuste, né, de agenda, que já teve a confirmação, e é importante já dizer, né, nós estamos tentando fazer um processo de ajuste, porque a agenda está confirmada para amanhã, mas coincide com o momento do processo eleitoral, tá? Então, nós estamos organizando que possivelmente venha para quarta-feira, para que todo mundo possa participar. Amanhã nós temos várias oficinas. Mas fique tranquilo que eu tenho certeza que a gente terá a presença do ministro no momento ou no outro aqui no nosso evento. Teremos também, neste primeiro bloco, a fala do Armando Simões, que também representará aí junto com a Maria Tereza, com a Silvia e com a Lorena, né, as equipes técnicas, autarquias e apoio, tá bom? Então aproveitem esse momento, apesar do tempo reduzido de 15 minutos, tenho certeza que nós teremos aqui uma visão muito
muito clara de como o MEC se organiza, se estrutura, como nós dialogamos no dia a dia e como nós ajudamos o Ministério da Educação a construir as políticas. E já iniciar dizendo a todos vocês que nós estamos bastante felizes, otimistas de termos no programa, né, do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, uma presença, uma participação na discussão. Acho que teve uma questão, secretária Kátia, que foi muito importante quando nós levamos a sugestão para que o Ministério concedesse, criasse uma estrutura de governança, tivesse um acompanhamento de comitês estaduais, com representantes da Undime e da Secretaria Estadual, que nós tivéssemos equipes técnicas com bolsa até o âmbito do município. E não é fácil desenvolver uma ação com 7 mil e muitas, né? Não são 7 mil e pouco, 7 mil e muitas bolsas, mas que possa dar esse compromisso de muito profissionalismo. Então, sem mais delongas, eu acho importante ressaltar, eu quero aqui festejar na figura da secretária Zara, e faço questão de fazer esse destaque, a volta da SECADI. A volta da SECADI. A SECADI representa uma retomada do nosso compromisso histórico com nós mesmos e, sobretudo, a organização, secretária, de políticas públicas de âmbito nacional para que a gente consiga avançar. É inadmissível que uma lei possa ter aí 5, 10, 15, 20 anos de existência e não tenha efetividade como nós temos, e nem Tribunal de Contas, nem Ministério Público se incomoda e se questiona. E é isso que nós fazemos quando nós silenciamos a nossa história, a história do povo preto, a história da nossa origem, dos nossos índios e quilombolas. Então, seguramente, secretária, a Undime tem uma prioridade em fortalecer o máximo possível contigo esse trabalho da SECADI e nessa integração, secretária Kátia e todos os demais com o Ministério da Educação. Nós festejamos muito a volta da SASE, mas nós louvamos a volta da SECADI. Força, conte conosco e vamos em frente. Eu passo, então, para a nossa secretária de Educação Básica, professora Kátia, para traçar aí conosco durante os seus 15 minutos esse desafio, né? Mas ela é porreta, estou aprendendo a controlar tempo com ela. Eu disse ali para eles, gente, hoje serei Kátia. Então, vá. Bom, estão me ouvindo? Então, né, que eu falo alto. Quem vai passar a apresentação? Está aí? Então, pode botar, por favor. Primeiro, boa tarde. Eu posso ficar em pé? Vou pedir licença para minhas colegas, porque o professor não consegue falar sentado, né? Primeiro, uma alegria. Eu acho que foi muito bacana essa saudação do Luiz Miguel. Acho que tem muito a ver com o que a gente falava ontem aqui na abertura, o que significa o retorno da SECADI, o retorno da SASE, o MEC de volta presente ao lado dos entes subnacionais, estarmos aqui no meio de vocês, andando, conversando, tirando dúvidas, compartilhando. Eu acho que era isso que o Brasil estava esperando. Um abraço muito fraterno também às nossas queridas, que são profissionais da mais alta qualidade, de carreira, seja no FNDE, seja no INEP, na CAPES, que estão aqui com a gente. Todas nós aqui, mulheres, e não é à toa que todas que estamos aqui são mulheres, somos a cara do MEC atual, cheio de mulheres, como esse auditório, cheio. Faltam só vamos levantar esse número entre os dirigentes, né? Mas ainda está faltando, mas vai melhorar. Bom, na educação básica, eu acho que pode passar para mim. Como é que é? Para frente? É assim? Para onde? Vê. Já, foi. Eu acho que uma primeira coisa que a gente precisa ter claro, por que é tão importante para a gente, falava um pouquinho disso ontem,
Não é trivial que eu seja uma mulher preta do Norte à frente da educação básica, que a secretária Zara esteja aqui à frente da Secadi. O que isso significa? Quando a gente está conversando com vocês sobre para onde tem que ir o nosso olhar nas políticas relacionadas à educação básica. Por que equidade é tão importante nesse papel que o MEC exerce de coordenar a redistribuição de recursos, de desenhar as políticas em colaboração com vocês? Primeiro, a gente tem que entender porque nós não somos uma coisinha pequenininha. Somos um país do tamanho de um continente, maior do que vários até. Nós temos estados maiores que muitos e muitos países. O meu estado, o Amazonas, é equivalente a 3 países da América Latina em extensão territorial. Então, a gente está falando de um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, onde a gente não fala só língua portuguesa. Só na minha região, mais de 250 línguas são faladas. Então, quando a gente está falando em planejar políticas de linguagens, nós temos que pensar que existem línguas indígenas, existem uma série de outras línguas que estão ativas, que devem ser parte da nossa discussão. Nós temos hoje 179 mil escolas no Brasil. Dessas, 138 mil são escolas públicas, com 49 milhões de estudantes e mais de 2,2 milhões professores. Esse é o universo com quem eu lido diariamente quando eu estou trabalhando sobre as políticas, sobre a coordenação da SEB. Mas esse mapa é um mapa de 10 anos atrás. Eu vou mostrar depois um outro que fala de formação de professores e vocês vão ver que nós não temos ainda muita diferença. O vermelhinho é a concentração de escolas públicas com os melhores resultados. E o azul, desculpa, o contrário, com os piores resultados. E o azul com os melhores resultados. E olha em termos... eu não botei o outro mapa. Eu ia mostrar para vocês um mapa de agora, que diz respeito à formação de professores e professores que têm a formação para as disciplinas que eles estão lecionando, e esse dado não muda. Então, tem muito a ver com o que a gente está falando, e quando a gente olha para o Brasil, que existe uma parte relevante desse país, onde, se não nos comprometermos a melhorar, não adianta que nós não podemos melhorar a média brasileira na comparação com outros países, mas nós não melhoramos em termos de equidade e de promoção da igualdade. Então, não adianta, porque isso vai sempre desfavorecer a balança, inclusive econômica, né? Mesmo para quem está preocupado com a economia, o Brasil precisa promover igualdade e equidade. Isso tem muito a ver também com esses dados que a gente tem de alfabetização, né? A gente tinha, em 2019, um número muito elevado, em torno de 60% das crianças com nível adequado de alfabetização ao final do 2º ano, e esse número vai cair drasticamente em 2021, muito em função da pandemia, e a gente vai ter uma manutenção desse número em 2022. Por que a alfabetização é tão importante? Apesar dela estar na nossa agenda brasileira desde a década de 30. Porque se as crianças não têm reservados os seus direitos de ter desenvolvido algumas competências e habilidades leitoras e de operações matemáticas ao final do 2º ano, entre 7 e 8 anos de idade, elas vão ser responsáveis ou elas vão ser vítimas da distorção idade-ano que vai acontecer gravemente na passagem do 4º para o 5º ano, do 5º para o 6º. Então, a gente vai ter uma distorção alta no 6º ano, depois a gente vai piorar para um número
para mais de 28% ao 9º ano, e a gente termina o 3º ano do ensino médio com 18% dos estudantes distorcidos ao final do ensino médio, né? Então, quando a gente está olhando para uma política nacional criança alfabetizada, embora a gente está com foco nessas habilidades e competências ao final do 2º ano, a gente não está dizendo que a alfabetização é só isso. A alfabetização é um processo que começa na barriga da mãe e que não termina nunca. Mas existem algumas competências e habilidades que são importantes para estarem sendo dominadas pelas crianças naquela fase. E a gente está olhando para isso e está trabalhando com vocês nessa direção. Apesar disso, a gente ainda tem graves problemas de acesso. Mais de 540 mil crianças estão fora da escola, ainda na educação infantil, que já deveriam estar, o atendimento nosso deveria estar sendo universal desde 2016, e um dado muito grave de 460 mil jovens que estão fora do ensino médio entre 15 e 17 anos. Para piorar, também, educação integral, que é uma meta nossa, eu vou falar dela para vocês mais para frente, a gente está ainda com 15% em média de estudantes matriculados em tempo integral nas escolas brasileiras. A meta 6 do PNE é 25%, então a gente está bem longe, estamos um pouquinho mais perto no ensino médio, que a média é 20%, mas ela está concentrada em algumas regiões, no Sudeste e no Nordeste, o ensino médio. No Norte do Brasil está em torno de 8% apenas. Então, a gente está no ensino fundamental com cerca de 14% a 15% de oferta de tempo integral. Isso tudo se reflete muito no desempenho das crianças. A gente já sabia que nível socioeconômico importa muito. E as crianças que estão nos setores mais abastados da sociedade aprendem, não é que elas aprendem mais, não é isso, elas têm um desempenho melhor em função de várias questões. E o nível socioeconômico importa muito. Tem muito a ver também com letramento da mãe, com outras questões adicionais da comunidade, do território. Mas o que a gente quer trazer aqui com esse quadro para vocês é que esse dado piora quando a gente está se referindo aos pretos, pardos e indígenas. Então, além da diferença de nível socioeconômico, é uma obrigação nossa olhar, professora Sandra, de Moju, é muito importante olhar para como as crianças pretas, pardas e indígenas estão aprendendo. A gente não resolve isso só com a recomposição das aprendizagens em termos de conteúdo. Há questões relacionadas à formação dos professores, à afetividade dos professores em relação a essas crianças, há questões subjetivas que estão por trás disso, que são um retrato do racismo estrutural no Brasil. Por isso, a gente está chamando a atenção de todos vocês, quando a gente pensa no desenho da nossa política territorial de alfabetização, um olhar dedicado para esses segmentos na nossa estratégia. Bom, eu podia falar muito para vocês sobre isso, talvez a Zara vá trazer mais informações para vocês, mas entre esses adolescentes que estão fora da escola de 15 a 17 anos, 70% deles são pretos. E sobre a nossa profissão, apenas 19% dos professores de educação básica acham que a sua faculdade de pedagogia ou licenciatura os preparam adequadamente para a sala de aula. E apenas 7% acreditam que são valorizados tanto quanto médicos, engenheiros e advogados. Boa parte de nós nem sabemos exatamente o quanto ou o que esses professores esperam das estratégias de formação continuada.
Então, há um problema gravíssimo relacionado à valorização da profissão, a quanto nós estamos motivando jovens para trabalhar como professores, o que essa carreira significa, o que as universidades estão oferecendo, o que a formação continuada está fazendo e como tudo isso está diretamente relacionado à educação básica. A mesma coisa é um chamado de atenção que está no nosso radar da Secretaria de Educação Básica sobre gestores escolares. A gente sabe que quanto um bom gestor de uma escola é importantíssimo para o funcionamento, o engajamento de toda a equipe, da comunidade, mas também para o planejamento e organização pedagógica da escola. E 43% dos nossos gestores escolares no Brasil ainda são designados sem nenhum tipo de avaliação técnica ou escolha democrática. São apenas designados por indicações diversas, que não têm critérios muito estabelecidos. E 6,5% apenas dos nossos diretores participam de processos de formação para gestão. Então, à frente da SEB, como vocês já têm ouvido falar por todos esses dias, a gente está olhando para essa potência dos territórios brasileiros. E uma potência que tem que garantir o direito de aprendizagem de todos. E isso não é só a gente preparar as crianças para melhorar o seu desempenho no SAEB. Esse resultado tem que ser o reflexo do pertencimento e do reconhecimento das potências dos territórios, dos desafios socioambientais, do protagonismo e da possibilidade da gente fazer uma inclusão sustentável dos adolescentes e jovens. E a gente precisa envolver a comunidade escolar. A escola não pode estar fechada nela mesma. Ter um processo de ensino-aprendizagem mais significativo é abrir a escola para a realidade onde ela está inserida. Tem muita coisa que eu podia falar para vocês, mas o que eu quero deixar como mensagem da SEB para vocês, que é muito importante? Primeiro, o que o MEC voltou e está de mãos dadas com todos vocês. A gente está olhando com vocês para o acesso e a qualidade da educação infantil. A gente desenhou junto o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que começa na educação infantil, tem o foco na alfabetização na idade adequada, mas também está olhando para a consolidação desse processo nos terceiros, quartos, quintos anos. A gente está trabalhando numa nova abordagem para os anos finais do ensino fundamental. Em setembro, a gente começa uma rodada no Brasil de seminários para discutir o Fundo 2. A gente está olhando para a recomposição e a proteção das trajetórias escolares. Desenvolvemos com vocês o programa de escola de tempo integral, que é uma dimensão da política de educação integral. Educação integral tem pelo menos 5 dimensões. A ampliação da jornada é uma delas. Mas a gente está olhando muito para a formação de professores, para material didático, para avaliação. E a gente está desenhando também, e vai ser lançado até o final desse mês pelo presidente Lula, a Estratégia Nacional de Conectividade, Tecnologia e Inovação para todas as escolas brasileiras. Concluímos já a Consulta Nacional do Ensino Médio. Hoje, no final do dia, o ministro Camilo vai estar anunciando o resultado dessa consulta e, em breve, o MEC vai estar apresentando para vocês, discutindo com toda a sociedade brasileira, a política nacional do ensino médio do tamanho do Brasil. Para concluir, mesmo eu não vou poder falar mais nada, porque só para dizer para vocês que nós estamos aqui para atender todos os dirigentes municipais, os técnicos, numa sala de atendimento do MEC com FNDE. Então, a gente tem atendimento lá, olhando educação infantil, já estou anunciando aqui para vocês, dias 7 e 8, o dia todo, e dia 9, no período da manhã. Sobre a Política Nacional Criança Alfabetizada, estamos fazendo atendimento 7 e 8 também, dia 9.
Tempo integral, dia 8, o dia todo. Tecnologia e inovação, dia 8 e 9, o dia todo. PDDE, dia 7, 8 e 9. E vamos ter salas temáticas com oficinas, todo dia 8. Às 8 da manhã, o do compromisso, e às 4h15, escolas de tempo integral. Mesas de discussão também, 9h30. Diálogos no dia 9, sobre os anos finais do ensino fundamental, e 10h30 sobre conectividade e tecnologias digitais. Eu acho que eu dei o recado da SEB, dizer que eu estou muito à disposição aqui em Brasília, onde vocês me verem por aí, e quando eu não estiver, a nossa equipe da SEB está sempre à disposição para atender todos vocês. Muito obrigada. Obrigado, secretária Kátia. Eu sempre acho até deselegante da nossa parte, porque nós trazemos pessoas que a gente quer ouvir tanto, e a gente acaba, né, dando alguns minutos, mas eu quero dizer a vocês que nós estamos organizando a seguinte metodologia para o debate. Quem tiver perguntas, façam as perguntas, encaminhem lá na lateral para a gente, tá? Na lateral esquerda de vocês, da mesa de apoio, e as 3 primeiras perguntas serão selecionadas, e nós faremos até 3 perguntas. Gente, aconteceu uma coisa impressionante ontem. Eu estava conversando com o pessoal aqui, e na hora que chamou, que nós compusemos a mesa, foi um momento tão forte para mim, que eu subi a escada e cheguei afônico aqui. Eu estou tentando recuperar a voz. Ela não é aquela voz do cantor Luiz Miguel, mas ela não é isso também, tá? Mas quando a gente olha daqui, a gente entende. Se puder colocar ali no telão a imagem, aqui o pessoal das câmeras de vocês, é muito emocionante. Eu falava com o Xixi Prazara, é muito emocionante. Depois de tudo que nós vivemos, depois de tudo que nós também perdemos, de tudo que nós aprendemos, podemos aqui num evento, nós estamos, secretária Kátia, Zara, toda a equipe técnica, de 2.000 inscritos, nós temos 1.980 presentes, participantes. Então, um grande aplauso mesmo a vocês. É a vitória da educação sobre qualquer outra coisa. Eu quero, então, aqui convidar a secretária Zara, que é a secretária de Educação. A gente sempre fala Secadi, mas vamos, né? É importante. Secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. A nossa querida Secadi. Secretária, contigo. Começa a falar e ele... Deixa eu ver, está funcionando? Isso. Ok. Bom, vou levantar também, que fica mais fácil assim. Boa tarde a todos e todas. Eu quero saudar, não é, meus colegas aqui na mesa, mas, sobretudo, essa plateia linda que, como o professor Luiz disse, está aqui para celebrar a educação, não é? A gente sempre diz que a revolução que nós escolhermos fazer pela educação no Brasil, ela só vai acontecer se for por meio de vocês, de nós que somos professores e conhecemos a educação básica e construímos ela dia a dia dentro da sala de aula. Bom, a coisa que passa, Luiz? Verde grande, tá bom. Alguém pode colocar lá para mim, por favor? Agora foi? Ok. Bom, a discussão que a Undime traz para nós é uma discussão bastante importante, né? Porque o que a Undime está fazendo nesse momento é chamar o MEC à responsabilidade constitucional dele diante da educação básica. Na verdade, quando ele põe para nós um tema que é
o papel do MEC para garantir o cumprimento da função redistributiva da União frente aos entes federados, ele está evocando o artigo 211 e dizendo para nós que, afinal, qual que é o lugar do MEC na produção da política educacional. Mas, de modo especial, o subtítulo também que ele traz é muito curioso, né? Vocês foram felizes ao escolher esse subtítulo que articula com o papel do MEC, porque o que vocês estão dizendo para nós é o cenário atual e os desafios da educação para a próxima década. Então, nós estamos já chamando um Plano Nacional de Educação para conversa, nós já estamos chamando um Sistema Nacional inédito pela primeira vez, mas um ponto muito importante é que pensar a educação da próxima década na perspectiva do papel do MEC pressupõe necessariamente nós tomarmos o cenário atual, ou seja, para a gente pensar como que vai ser os grandes desafios, a gente precisa pensar o cenário atual, e uma conclusão que é de fácil, que a gente chega de modo fácil a ela é: a coordenação federativa em um Brasil tão desigual é absolutamente necessária. E, portanto, os desafios que nós temos para a próxima década, em larga medida, ele tem relação com a ausência de coordenação federativa com a qual nós convivemos nos últimos anos, não é? E daí, quando a gente pensa em educação, e sobretudo os públicos que estão na SECADI, e é educação básica, não é? Os públicos da SECADI são educação básica. A modalidade é educação básica. Portanto, isso é direito público e subjetivo da mesma forma, não é? Então, mas o que a gente precisa perguntar quando a gente fala dos desafios, a gente precisa pensar quem são esses sujeitos de direito, não é? Quem são esses sujeitos de direito e de que forma esses sujeitos de direito, a função supletiva, seja financeira ou técnica, ela vai atuar nos territórios para que esse direito público e subjetivo efetivamente ele ocorra. Então, a gente precisa, não pode perder de vista a discussão dos sujeitos de direitos. Essa é a SECADI, né? Essa é a estrutura da SECADI. Não vou passar por todos, mas basicamente nós temos 5 diretorias, uma diretoria de alfabetização de jovens e adultos, uma de educação bilíngue de surdos, uma de campo indígena, outra de educação especial inclusiva, uma de raça e educação quilombola, e temos outras coordenações com status de diretoria, que é uma de equidade, uma de avaliação e monitoramento, a educação ambiental e também educação política educacional para a juventude. Basicamente, esse é o desenho da SECADI. Eu vou ter que fazer algumas escolhas que eu não conseguiria dizer para vocês quais são as ações estratégicas de todas essas diretorias e também as coordenações com status de diretoria. Então, eu vou chamar a atenção de alguns pontos ao longo da nossa conversa e o restante pode voltar em seguida. Então, quais são essas ações estratégicas, então, da SECADI? E eu estou fazendo escolhas. Primeiro, as políticas educacionais para a população do campo, das águas e das florestas. Essa aqui é uma foto de junho de 2023 do território Yanomami. Então, isso aí, a educação escolar indígena. Então, essa imagem dá para nós uma dimensão dos desafios para a próxima década. Porque se isso não for um desafio para a próxima década, nós estamos assumindo que isso aqui não é sujeito de direito e do direito público subjetivo. Então, nós temos que nos haver com isso aqui, né? Nós estamos, nesse caso, educação escolar indígena, aqui outra, né? Junho também, território Yanomami. Aqui nós temos exemplo de escola do campo e escola quilombola no Pará, no Nordeste e no Paraná. Essa aqui é de julho. A escola está tampada com papel para segurar o frio, reduzir o frio. Isso é uma escola do campo. Então, veja, pensar nos desafios do próximo
decênio, significa lidar com isso. Essas pessoas todas, elas não podem ser penalizadas por algo arbitrário a elas, não é? Você não pode definir o futuro de uma pessoa pelo lugar que ela nasce, pela família dela. Então, lidar com os desafios implica efetivamente inserir esses públicos nas políticas do governo federal em articulação com os territórios. Porque, senão, nós estamos assumindo, né, que, sobretudo, esse povo que ajuda essa nova eleição, que traz o nosso presidente Lula de novo para o governo, eles não são exatamente esses sujeitos de direito. Aqui nós temos uma questão que diz respeito exatamente aos pontos que esses grupos anteriores. Ou seja, as pessoas que têm o menor nível socioeconômico e que precisa de uma presença estatal mais forte, elas têm a infraestrutura mais precária. Então, quando a gente observa, né, o que eu estou chamando de infraestrutura regressiva, o que a gente vê é que os alunos pretos, sobretudo pretos, e os indígenas, e você olha a qualidade das escolas, isso que a SECADI, esse é o indicador que a SECADI constrói, também a partir de construção que a professora Tereza já faz há um tempo, isso mostra para nós que 0,2% dos estudantes indígenas estudam numa escola considerada adequada. Os alunos pretos, nós temos 4,9%. Né? Então, você tem, se nós compreendemos que acesso a insumos, a uma infraestrutura de qualidade tem impacto sobre a aprendizagem, nós estamos assumindo que essas condições em que esses alunos estudam, a possibilidade de aprendizagem é muito baixa, se não residual, não é? Segundo ponto de agenda estratégica, é isso que o professor já disse para nós. Nós temos 20 anos de lei 10.639, não é? No dia 9 de janeiro desse ano, nós fizemos 20 anos da ERE, de uma educação antirracista, e veja que essas são as manchetes dos jornais. Ou seja, nós chegamos 20 anos depois sem operacionalizar absolutamente nada que estava na 10.639. Se a gente pensar, e eu agradeço também a professora Tereza, isso é parte do trabalho dela de há muito tempo, né? Se a gente pensar a probabilidade, não é, de trajetória regular de um aluno masculino, preto e um branco, enquanto um branco tem aproximadamente 70% de ter uma trajetória regular, o seu colega preto, ele não chega a 30%. E nós naturalizamos isso, não é? Aqui é o que a professora Kátia, não é, já tinha dito para nós. Veja, isso é a proficiência média de um aluno de terceiro ano do ensino médio. Também esse recorte eu vou pegar de nono ano. Isso acontece em todos os outros estratos, mas se vocês observarem os alunos de nono ano em matemática, a proficiência que um aluno preto ele tem em matemática em relação ao seu colega branco, ele representa numa escala SAEB uma diferença de 6 anos de aprendizagem. Ou seja, embora esses estudantes estejam na mesma sala de aula, eles têm uma diferença de aprendizagem de 6 anos. Embora estejam no nono ano, efetivamente, em termos de aprendizagem, ele está na 4ª, na 3ª série, não é? Aqui é a mesma coisa, não vou entrar nesse dado, isso é um dado só para a capital paulista, não é? Que nos mostra que um aluno preto, mesmo quando ele está localizado dentro de um território equitativo, nem assim você consegue reduzir a desigualdade entre alunos brancos e pretos. Você pode dizer, mas como é que é isso? A gente vai voltar nesse debate, é porque a secretária é negra? Não, porque o direito à educação ele não pode estar condicionado àquilo que não diz respeito a você. O meu sucesso ou o meu fracasso não pode estar condicionado a algo arbitrário a mim. Eu não escolhi ser negra. E isso não pode determinar meu futuro. E a escola precisa responder enquanto isso, não é? Então, aqui, outro terceiro ponto estratégico, educação de jovens e adultos.
nós chegamos a 9 milhões e meio de analfabetos. Nós sabemos que nenhuma democracia e nenhuma economia vai adiante com 9 milhões e meio de pessoas analfabetas. E tivemos uma estagnação nos últimos 3 anos. Então, essa é outra agenda estratégica. Sabendo dos grandes dilemas, que é fazer uma política de jovens e adultos que atendam os diferentes grupos. Porque dentro da EJA, você tem um público que é o analfabeto, sobretudo o idoso, que é muito diferente daquele adolescente que largou a escola e tem 17 anos e, portanto, implica em estratégias e em políticas diferentes. Aqui, uma outra dimensão estratégica da SECADI, que é a educação especial inclusiva. Nós temos aqui cerca de 32% das escolas públicas que têm sala de recursos multiuso. Ou seja, e parte delas não foi comprado com a presença do MEC. Ela veio por esforço do próprio ente municipal. Então, esse é um problema, porque um dos dilemas é exatamente você articular a formação da sala comum com a sala de multirrecursos, né? Então, esse é outra estratégia. E aí, como é que a gente faz isso do ponto de vista da função redistributiva e supletiva do Ministério da Educação? Bom, nós temos um modelo de financiamento regressivo, ou seja, as redes que precisam mais não são elas que têm mais recurso. Embora você tenha arranjos financeiros que têm impacto e são progressivos, por exemplo, o financiamento que é chamado discricionário, em via de regra, ele é bastante regressivo, não é? Então, me parece que uma forma da gente lidar com... O som está com problema? Melhorou? Alô? Melhorou? Alô? Não? Alô? Desliga esse pra mim. Olha se está um pouco melhor. Sim? Obrigada. Bom, então, como é que a gente faz? Você desconta meu minuto, tá? Ótimo. A barganha federativa começa aqui. A função redistributiva, então, financeira, não é? Quer dizer, a forma que você transfere recursos para os entes federados, se ela é uma forma que não é toda ela, digamos, progressiva, uma forma de você lidar com essa presença da União de forma que ela seja mais potente e possa impactar as políticas públicas, sobretudo para esses grupos que são mais fragilizados, é se o MEC, ele consegue, essa é a leitura da SECADI, se ele consegue construir capacidades estatais dentro do território, por meio dessas transferências, com arranjos locais de governança, que é isso que a gente está desenhando dentro da SECADI. Então, eu não vou entrar, vocês vão ter ainda uma mesa de financiamento, eu não preciso discutir isso com vocês, mas isso, por exemplo, é o índice que o Caio Calegari desenvolveu e que eu gosto muito, e tenho usado muito da SECADI, que nos mostra quais são as fontes de recurso mais progressivas e as regressivas. Então, o que a gente observa é que boa parte dos recursos voluntários, eles são regressivos. Aquele fundo de participação do município ali é de 2018, por isso que ele é regressivo, porque é uma particularidade do FPM de 2018. Mas, de todo modo, o que eu estou mostrando naquele slide é os recursos que são transferências voluntárias, elas são regressivas, ou seja, elas não têm impacto grande sobre as redes, sobretudo as redes mais frágeis, não é? Esses são os efeitos redistributivos do Fundeb, esse é o VAT já ajustado, certamente alguém vai discutir isso com vocês ainda. Isso aqui é o VAR, que mostra para nós, na primeira análise, que você tem
um efeito progressivo nele, sobretudo nas redes com quartil mais baixo de nível socioeconômico e de recursos financeiros. Então, o que a Secadi está propondo diante desses desafios, assumindo que esses grupos são grupos que precisam de uma ação focal, densa, sólida. Então, o primeiro ponto é você criar incentivos positivos, né? Você criar formas de financiamento de modo mais específico para esses grupos. Junto com isso, você ter uma ação supletiva técnica. A Silvia está aqui, nós temos conversado há muito tempo sobre o PDD Equidade, não é? De outro lado, você ter uma contrapartida social dessas escolas e ter uma coordenação federativa via o que eu estou chamando de arranjos locais de governança. O que é esse arranjo local de governança? Você, de um lado, por exemplo, no caso racial, você tem um programa, que é o segundo ponto, nós estamos construindo um programa nacional de formação para a equidade racial, do ponto de vista de avaliação, do ponto de vista de política pedagógica, do ponto de vista de financiamento, do ponto de vista de leitura de dados. Essa é a Política Nacional de Formação de Equidade Racial. Bom, o que é esse arranjo local de governança? É você ter dentro do território alguém, não é? Um professor que ajude a escola a implementar, a traduzir aquele curso em um plano de ação e ajude a monitorar aquele plano de ação. Ou seja, ajudar efetivamente no território, operacionalizar aquilo que foi discutido nessa formação, nesse plano de formação nacional. Ou seja, você pegar o pouco recurso que você tem e fazer com que esse pouco recurso ele ganhe maior densidade, porque você ajuda o ente federado a produzir aquilo que a gente chama de capacidade estatal. Ou seja, não adianta você fazer o curso e deixar sob responsabilidade da escola ela implementar. É preciso que você efetivamente ajude a escola a traduzir e implementar aquilo e ajudar a escola a monitorar. Então, isso nós estamos pensando, o desenho para a política indígena, sobretudo, não é? Porque nós precisamos implementar os territórios étnico-educacionais, não é mais possível não implementar os territórios étnico-educacionais. Do ponto de vista racial, é implementar uma forma de efetivamente você criar uma política antirracista, do ponto de vista de todas essas dimensões, da avaliação, da organização da política pedagógica, do financiamento. Na EJA, a política de EJA, essa Política Nacional de Jovens e Adultos, que ainda precisa ser validada pelo ministro Camilo, mas já está pronta, o que a gente está pensando é exatamente lidar com essas diferenças. E, por fim, ele já me avisou que essa é a última parte, que ele já me deu os minutos que me devia, e também na escola, educação escolar especial inclusiva, a gente vai usar essa forma de governança local, sobretudo para lidar com a formação AE e salas de recurso multifuncional. Muito obrigada. Obrigado, Zara. A gente fica feliz por ter já tantas coisas a trazer. Serei bastante objetivo aqui, até porque nós temos limitação de alguns membros da próxima mesa com relação ao horário de voo. Então, eu já passo para o Armando Amorim Simões, que é assessor da Secretaria de Articulação Intersetorial com Sistemas de Ensino do Ministério da Educação, a SASE. Então, Armando, já peço boa tarde a todas e a todos. Nossa limitação de tempo, tá? Boa tarde a todas e a todos. Eu cumprimento aqui as secretárias do MEC, as nossas diretoras aqui das autarquias, FNDE e INEP, a colega Lorena, também coordenadora da CAPES, e a todas as senhoras e os senhores. A gente já esteve aqui de manhã hoje falando um pouquinho sobre o Sistema Nacional de Educação, e eu dizia de manhã que um dos elementos estruturantes, né, já presentes na realidade educacional brasileira, que configuram um aspecto importante da organização de um sistema nacional, é o mecanismo de financiamento da educação básica, né?
E o mecanismo de financiamento da educação básica, hoje ele está calcado, né, no Fundeb, né, que teve agora na emenda constitucional 108, aprovada pelo Congresso em 2020, a sua transformação em um instrumento permanente, porque não era permanente, era uma disposição transitória da Constituição, e a partir de 2020 ele se torna mecanismo permanente de financiamento, e este mecanismo é uma das principais formas pelas quais a federação, não apenas a União, não apenas os estados, os municípios, mas a federação, composta dessas 3 esferas de governo, realiza a função redistributiva, né? Porque há redistribuição de recursos entre estados e municípios, entre o governo federal, estados e municípios, né? Essa legislação do Fundeb, ela trouxe várias novidades, né? A primeira e fundamental é de que a União passa a contribuir não só com 10% do total do fundo, mas com 23% do total do fundo, que serão gradativamente alcançados até 2026, né? Há novas parcelas de contribuição da União para compor esses 23%, uma nova parcela de distribuição chamada de complementação do valor aluno total, né, do VAT, que justamente vai colocar uma segunda camada redistributiva de recursos entre as redes públicas, né, com transferência direta da União para as redes públicas, tentando alcançar, então, um patamar mínimo de financiamento por aluno acima daquele que é alcançado pela distribuição intraestadual e pela estrutura redistributiva do antigo Fundeb, né? Uma segunda complementação que é relacionada a resultados, que ela não é de natureza redistributiva, mas ela é uma forma de bonificação às redes pelo desempenho. Isso vai compreender 2,5% do total do fundo. A complementação VAT é no mínimo 10,5%, né, sobre aquela que antigamente já existia, que era de 10%. Há novos ponderadores, indicadores e condicionalidade no novo Fundeb, né, ponderadores relacionados a nível socioeconômico, a disponibilidade de recursos e a utilização do potencial de arrecadação de cada ente público, e indicadores novos, um relacionado à educação infantil, que é o que define quanto que cada município deve aplicar da complementação VAT da União em Educação Infantil, não é? E um segundo indicador, que é justamente aquele que vai medir a melhoria do atendimento e da aprendizagem nas redes de ensino e, portanto, a partir disso, distribuir recursos, parte dos recursos da complementação da União, que é a complementação VAR. A outra novidade são as condicionalidades, né, de melhoria de gestão, para que os municípios recebam, né, a parcela relacionada à complementação VAR da União. E uma última novidade, uma penúltima novidade, que é o aumento de 60% para 70% dos recursos do Fundeb e das suas parcelas de complementação VAF e VAT, que devem ser aplicadas para o pagamento de profissionais de educação. O Fundeb, até então, ele alocava 60%, o novo Fundeb vai destinar pelo menos 70%. E 15% da complementação VAT, que é essa nova complementação da União, que deve ser aplicado em despesas de capital. A última novidade também que veio com a emenda constitucional 108 foi o ICMS educacional, né, que passou a vigorar como parte da legislação da Constituição e que todos os estados precisavam aprovar até agosto do ano passado uma lei estadual de repartição do ICMS com seus municípios que leve em consideração a melhoria dos resultados de aprendizagem e a redução das desigualdades, né? Então, isso passou a ser parte da Constituição e, inclusive, é uma condição para que os municípios e os estados brasileiros possam participar da parcela VAR, de complementação da União, que é essa parcela relacionada a resultados. O Fundeb vai ser, o novo Fundeb ele é implementado de forma gradual, aí está a previsão das complementações da União até 2026, não é? Nós estamos aí em 2023 já com 17% do valor total do fundo em complementações da União, né, o que totaliza esse ano, cerca de 38 bilhões de reais, né? Isso se compara, por exemplo,
ao que seria no antigo Fundeb, que seria apenas de 22 bilhões, então a União já está colocando mais 16 bilhões de reais esse ano em relação ao que seria o Fundeb anterior, né? E essa complementação vai ampliar-se até 2026, né? Eu vou focar agora nesta nova parcela redistributiva, porque a nossa discussão aqui é a função redistributiva, né? E a função redistributiva ela foi fortalecida no âmbito da União pela nova parcela de complementação VAT. Então, o que é essa nova parcela, né? Depois que foi feita a redistribuição intraestadual do antigo Fundeb, né, em que os recursos do fundo estadual são distribuídos às redes públicas estaduais e municipais, o MEC define, a partir dos 10% do valor total do fundo, um valor mínimo dentro de cada fundo estadual por aluno que deve ser assegurado e complementa os estados em que o seu fundo não alcança esse valor mínimo por aluno. É o chamado valor aluno do Fundeb, ou VAF, né? Depois que isso ocorre, esses valores que são contabilizados para efeito da distribuição interestadual são somados a eles todos os demais recursos disponíveis da educação. Então, cada município, né, a gente vai olhar para cada município e para cada rede estadual quanto que ela recebe do Fundeb e quanto que ela recebe dos outros 5% de recursos vinculados dos impostos da cesta de Fundeb, que não são parte do Fundeb, que o Fundeb fica só com 20% daquela cesta de impostos. Vai se olhar os outros 25% do total dos impostos que, inclusive, não contabilizam para efeito Fundeb. Por exemplo, os impostos municipais não fazem parte do Fundeb, mas eles entram na vinculação constitucional dos 25%. Então, a gente vai olhar esse montante de dinheiro, as cotas do salário educação, né? Aquelas parcelas derivadas da participação de municípios ou estados em exploração de petróleo e gás e as transferências do FNDE, dos programas universais. Então, junta-se todos esses recursos, que são todos os recursos disponíveis para a educação, aí vai se verificar, depois de somar tudo isso, quanto que cada município, cada rede pública tem por aluno, né? E aí, com aquela nova complementação da União, que é mais 10,5% do valor total do fundo, você vai chegar a um VAT mínimo nacional, que hoje está em R$ 8.181,15. Então, nenhuma rede pública do Brasil pode ter por aluno menos do que R$ 8.181,15. Quem estiver abaixo desse valor recebe a complementação da União para que esse valor chegue a esse mínimo. E essa é a novidade boa do novo Fundeb, né? Essas são transferências diretas às redes públicas. Ela vai, como eu disse, preencher essa diferença entre o VAT da rede pública e o VAT mínimo nacional. É ajustado 3 vezes por ano, certo? A gente já teve a primeira atualização agora em abril de 2023, vai ter uma em agosto e outra em dezembro. Então, é revisado esse valor 3 vezes por ano, depois da estimativa do início do ano, mas exige uma condição para que o município ou o estado receba. Qual é a condição? Tem que prestar informações orçamentárias, contábeis e fiscais. Acho que Silvia deve mencionar isso no CIOP, porque essa é uma condição para receber, para que a Secretaria do Tesouro e o FNDE saibam qual é o valor disponível em cada rede pública. Se essas informações não vêm, né, o governo federal não tem como saber qual é o VAT do município ou do estado. Então, precisa ter essas informações, que são prestadas até o dia 31 de agosto. Né? 50% desses novos recursos são vinculados, no caso dos municípios, a investimento em educação infantil, variando, né, em função da taxa de cobertura e da vulnerabilidade, né? E essa aplicação varia com base num indicador que é produzido pelo INEP, né, que é o indicador de educação infantil, que vai dizer justamente como é que os municípios se diferenciam em relação à cobertura de educação infantil e o nível de vulnerabilidade dos seus alunos. Com base nisso, se calcula o indicador que vocês devem observar de aplicação da parcela da complementação VAT da União que vocês recebem, né? E 15% do recurso do VAT tem que ser aplicado em despesa de capital, tá certo?
inclusive a complementação da União. Esse gráfico mostra um pouco a evolução, né, o número de redes municipais beneficiadas com a complementação VAT. Até hoje, nenhuma rede estadual foi contemplada com a complementação VAT, porque, em geral, as redes estaduais têm um VAT superior, não é, em relação aos seus municípios. Então, está a evolução aí ao longo das revisões. Para cada ano você tem, com exceção de 2021, aliás, 2021 também, você tem 3 revisões, né, por ano, e nós estamos hoje com 2.037 municípios no Brasil recebendo complementação VAT, né? Esse gráfico aí da esquerda mostra o número de municípios por região do Brasil. A gente vê que a região Nordeste é que tem o maior número de municípios que recebem complementação VAT, que justamente acaba sendo no Nordeste que você tem grande parte dos municípios com o valor total disponível por aluno abaixo do VAT mínimo nacional, esse de R$ 8.181,15, né? E aqui o Centro-Oeste, a região de grande parte dos participantes aqui, acaba sendo a região que tem um VAT médio mais elevado, portanto, tem apenas 21 municípios na região Centro-Oeste que recebem complementação da União. O gráfico da direita mostra um pouco a distribuição daqueles que recebem por unidade da federação. Então, vocês veem que o estado da Bahia é o que tem o maior número de municípios aí recebendo complementação da União, são 370 e poucos municípios. Esse gráfico ele é interessante, que ele mostra o efeito redistributivo dessa complementação da União. Então, na linha horizontal, no eixo horizontal, vocês têm os municípios ordenados por ordem do seu VAT. Então, o município que está lá no ponto 0, à esquerda, é o município, na linha horizontal, que tem o menor valor aluno-ano. É um município que tem, hoje, cerca de R$ 3.600 por aluno só. Veja só, R$ 3.600 é muito abaixo de R$ 8.180, que é o VAT mínimo nacional. Então, esse município está recebendo transferência da União da ordem de R$ 5.000 por aluno para chegar aos R$ 8.180. Por isso que essa faixa azul, né, nesse município que está lá na ponta 0, é enorme. Ele está recebendo quase R$ 5.000 para chegar lá nos R$ 8.180. Isso vai variando até o município de número 2036, que é o município que está mais pertinho do VAT mínimo nacional. Ele deve estar ali alguns centavos ou R$1 abaixo do VAT mínimo nacional, mas mesmo assim ele recebe em função das suas matrículas para chegar no VAT mínimo nacional. Então, esse gráfico mostra, né, nessa região azul, o efeito redistributivo. Você iguala todos os municípios brasileiros que estão abaixo do VAT mínimo nacional a esse VAT mínimo de R$ 8.180. No entanto, quando a gente vai olhar toda a distribuição, se você for olhar todos os municípios para os quais a gente tem informação do VAT, você ainda tem uma desigualdade remanescente, né? O Fundeb faz um excelente trabalho redistributivo, mas você ainda tem, né, municípios com uma capacidade de financiamento que ultrapassa R$ 10.000 por aluno, né? E o nosso VAT mínimo nacional hoje é R$ 8.181. Então, ao longo dos próximos anos, com o crescimento da participação da União, essa mancha azul ela vai crescer. É como uma maré que está subindo, né? E vai alcançar outros municípios que estão ali, que vão ficar abaixo do VAT mínimo nacional na mancha vermelha. Portanto, ao longo dos próximos anos, essa maré azul ela vai subir um pouco mais, alcançando mais municípios no benefício do VAT, né? Então, a gente tem os 2.036 que recebem o VAT, né? 3.490 estão acima do VAT mínimo nacional, e esse ano a gente teve 69 redes públicas, que não apresentaram dados contábeis, fiscais, orçamentários, portanto, ficaram fora da possibilidade de receberem complementação. Caso alguma dessas redes esteja abaixo do VAT mínimo nacional, a gente não sabe, né? Como a gente não sabe, ela não pôde receber a complementação. Então, a ideia aqui era mostrar um pouco para vocês de como é que está estruturado o novo Fundeb, que é a principal política redistributiva do ponto de vista financeiro. É óbvio que o Brasil precisa redistribuir muito mais do que dinheiro. Dinheiro não é tudo, mas dinheiro é fundamental, né? E o Fundeb faz esse papel. A ideia de que o Fundeb seja revisto
em 2026. Isso está nas disposições transitórias da Constituição. Então, em 2026 será revisto, né, como um todo, e a lei do Fundeb será revista ainda este ano, né, como prevê a própria lei. Até 31 de outubro, em princípio, ela deve ser revista, e nessa revisão a ideia sempre é que se avance na política redistributiva de forma a que a gente crie uma educação com a maior equidade possível no cenário nacional. Agradeço a todos, né? Estamos à disposição para responder a perguntas. Obrigado, Armando. Eu já chamo a Maria Tereza Gonzaga Alves, diretora de Estudos Educacionais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Vocês, enquanto ela pega ali, vocês perceberam que eu fiz aqui a indelicadeza de levantar, abandonar a mesa? É que o ministro Camilo estava ligando, desejando, né, reforçando o desejo de um bom evento e confirmando para quarta-feira, no período da manhã, em horário a ser determinado, a presença dele aqui conosco. Quarta-feira pela manhã. Bom, boa tarde a todos e todas. Antes de começar a falar, eu queria manifestar a minha enorme alegria de estar aqui nesse evento representando o INEP, uma plateia lotada, e compartilhar essa mesa aqui com as minhas colegas, meus colegas do MEC, da autarquia, que eu tenho aprendido tanto. A minha posição de origem, eu sou professora universitária da UFMG e estou no INEP desde o início deste ano, março, mas tenho aprendido muito, embora eu já tenha colaborado enquanto professora por mais de 20 anos com as pesquisas do INEP. E quando eu fiz a fala, eu fiz esse recorte sobre o papel do INEP, né, no tema da mesa, eu vou fazer uma apresentação um pouco mais formal, normativa, sobre o que é o papel do INEP. Vou voltar um pouco mais tarde, numa outra mesa, em que eu vou voltar nesse tema, mas tentando trazer mais algumas questões, problemas para discutir. E acho que muito bom, porque a fala do Armando, com quem eu tenho aprendido muito sobre esse tema de financiamento, ela, de certa forma, me ajuda, porque ela trouxe algum contexto sobre o que eu vou falar e vai me ajudar, talvez, a não precisar entrar em muitos detalhes aqui. Bom, o papel do INEP, né? O INEP é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, é uma instituição que tem mais de 80 anos, 85, né? E tem sido uma autarquia fundamental para a produção de informações, dados estatísticos, indicadores educacionais, a produção de estudos e notas técnicas, que eu quero resumir tudo isso, a importância disso na ideia da garantia da educação de qualidade para todos, e as secretárias, professoras que me antecederam deram bastante destaque ao significado desse todos, que estavam bastante ausentes aí nos últimos. E eu tive que fazer alguns recortes aqui para falar do INEP, e o recorte que eu fiz foi exatamente a questão do Fundeb, que é algo que tem ocupado bastante a diretoria que eu faço parte, de estudos educacionais. Falhas, eu não sei se vocês estão acompanhando. Basicamente... Alô. Acho que eu troquei aqui. A partir dessa emenda constitucional que alterou o artigo 158 da educação, que trouxe para o financiamento indicadores relacionados à melhoria de resultados de aprendizagem, o aumento da equidade, considerando o nível socioeconômico. Bom, isso veio depois também na lei do Fundeb, que o Armando já tratou aqui, né? Isso foi normatizado por um decreto do ano seguinte, de 2021, e uma lei também de 2021 alterou alguns aspectos da lei original do Fundeb, e tudo isso teve um grande impacto nas atividades do INEP, que é um órgão que é nominalmente citado
ao longo desses textos do Fundeb, do decreto, como a instituição que irá produzir muitas informações e indicadores para nortear a distribuição desses recursos. Bom, e dentro dessas pesquisas do INEP, eu quero dar um especial destaque ao censo escolar, né, que é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica. É através do censo que nós sabemos quantos são os alunos, aqueles 49 milhões que a professora Kátia mostrou, aqueles números de professores e escolas, tudo isso vem do censo. Agora, o importante, o censo ele é coordenado pelo INEP, mas ele é realizado em regime de colaboração com vocês, né? Com as secretarias estaduais e municipais e com a participação de todas as escolas. Então, se vocês ouvirem alguém falar mal do censo, não deixem, gente, porque nós aqui, nós fazemos o censo, tá? O censo ele é só construído com a participação de todos nós. É uma corresponsabilidade. E ele é uma coisa incrível, porque ele é anual, declaratório, realizado em 2 etapas. Se ele chega a 49 milhões de estudantes, isso é quase 1/4 da população do Brasil. Pensa que o censo demográfico contou 200 e poucos milhões de habitantes, e isso demorou 12 anos para acontecer, não é? O censo é todo ano, né? Então, isso não é trivial, tá? E essas matrículas elas vão servir de base para o repasse de recursos. Bom, a nova lei do novo Fundeb, ela colocou também na equação das atividades, né, para a produção de indicadores, o sistema de avaliação da educação básica, que é uma avaliação das redes, que vai trazer as evidências sobre o aprendizado. O SAEB, o aluno fornece uma informação, mas o que está sendo avaliado são as redes e as escolas. Ele é composto de testes, né, aplicados a cada 2 anos e um questionário contextual, realizado no mês de novembro, e é por meio do SAEB que são construídos os indicadores de aprendizado e também de desigualdade, notadamente o nível socioeconômico, a raça, a cor. Além disso, por conta dessa nova lei do Fundeb, o INEP incluiu também a avaliação da educação infantil, que é um formato mais voltado para a própria instituição. Bom, o INEP, por conta da sua posição, ele participa da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, do Conselho de Acompanhamento e Controle Social, né, do Fundeb, e coleta anualmente os dados do censo escolar, isso já antes dessa nova lei. Mas, além disso, ele vai produzir vários estudos que vão ser utilizados pela comissão para tomar decisões anuais sobre o financiamento. Também deve avaliar os efeitos redistributivos e a melhoria dos indicadores educacionais e a ampliação do atendimento, e realizar estudos de avaliação de eficácia, da eficiência e da efetividade na aplicação dos recursos. Esses 2 tópicos são coisas que nós estamos correndo atrás para atualizar. Bom, passando à frente, acho que eu vou pular aqui. Bom, a questão do censo, ele vai ser entregue, né, para o FNDE no dia 10 de dezembro, para o FNDE produzir os seus filtros, né, de alunos. E o artigo 14, ele vai tratar exatamente dos resultados, isso aqui tudo do decreto, as notas que o INEP deve encaminhar para a comissão, cujo apelido, né, é CIF, a sigla, para tomar as suas decisões. Eu vou passar um pouco mais rapidamente aqui. Aqui também continua, né, as notas que o INEP deve produzir, mas aqui eu vou fazer uma breve síntese do que nós já fizemos esse ano. Então, para a primeira reunião da CIF, que aconteceu em junho, nós entregamos até o final de maio as notas técnicas para a aferição das condicionalidades de gestão escolar. Na minha outra fala, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? As notas técnicas relacionadas a todas as condicionalidades do VAR, né? A participação dos alunos, que foi uma nota técnica que foi suspensa por causa da pandemia, né, o ano passado, e esse ano ela ainda não está vigente.
A nota técnica relacionada à redução de desigualdades educacionais, socioeconômicas, raciais. A nota técnica relacionada à alteração das leis estaduais do ICMS e a nota técnica sobre a distribuição da complementação do VAR do Fundeb, para melhoria do atendimento e melhoria do aprendizado. Essas notas elas foram avaliadas na comissão da CIF, elas já estão disponíveis e foram entregues no primeiro semestre. Além disso, também tem a nota técnica da educação infantil, tá? E posteriormente à reunião da CIF, nós elaboramos uma nota técnica adicional, fazendo um ajuste nessa nota da condicionalidade do VAR. Tá? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso depois, mas, a princípio, nós temos uma dificuldade da interpretação da norma legal em relação aos dados do INEP, porque essas condicionalidades relacionadas a resultados de aprendizado, o Fundeb é um mecanismo anual, enquanto o SAEB é bianual. Então, um resultado que foi aplicado em um ano, ele necessariamente vai ser repetido no ano seguinte. Como o resultado da distribuição de 2003, ele foi afetado pelo resultado da pandemia, que afetou o SAEB 2021, então, foi utilizado o ano passado o SAEB de 2000, a evolução de 17 para 19. Como no 21 nós não temos ainda novos dados, isso foi replicado novamente. Então, nós fizemos uma nota adicional para verificar quais municípios ganhariam se nós usássemos também, adicionalmente, mais um biênio. Então, essa nota foi feita posteriormente à reunião da CIF. Além disso, semana passada, na última segunda-feira, nós produzimos mais 3 notas relacionadas ao que o Armando acabou de falar aqui, sobre o uso de novos ponderadores, o uso do indicador a incorporação do nível socioeconômico como fator de ponderação para fins de distribuição de recursos, e uma proposta metodológica para o cálculo do custo médio das diferentes etapas relacionadas aos ponderadores. Essas notas foram entregues, ainda não foram avaliadas pela CIF, isso deve acontecer nos próximos meses, porque elas têm que ser publicadas até o final de outubro. Bom, além disso, outras atribuições do INEP relacionadas, né, a todo esse contexto do Fundeb, é a avaliação da educação infantil, que já está sendo feita desde 2019, inicialmente um piloto, 2021 foi uma avaliação amostral, mas no contexto da pandemia, e esse ano vai acontecer novamente. Um desafio que foi adiado também é a definição de níveis de aprendizado para todas as etapas avaliadas. O que foi feito até o momento foi apenas na etapa da alfabetização, mas isso é importante para a complementação do VAR. Isso não foi feito porque as matrizes do SAEB, por causa da pandemia, elas não incorporaram a BNCC. E vão ser incorporadas, quando elas forem incorporadas, isso vai acontecer. Essa avaliação dos efeitos redistributivos, melhorias de indicadores, eficiência e eficácia estão sendo tratadas no âmbito do INEP, por meio de parcerias com a universidade, um TED, que nós já deveriam ter sido iniciado esse processo, mas a pandemia, enfim, afetou tudo isso. E alguns desafios que eu vou retomar na minha segunda fala, a grande dificuldade. O Armando era uma pessoa do INEP, e eu acho que é a pessoa que talvez tenha mais pensado sobre isso dentro do INEP, é a interpretação de uma normativa legal em uma aplicação empírica na produção de indicadores. Porque quando a lei do Fundeb foi aprovada, não se pensou, mas quais são os dados, como que nós vamos aplicar? Então, isso foi um desafio. A pandemia, né, que eu já falei, ela teve um grande impacto, que a gente ainda está correndo atrás para acertar a produção de indicadores.
Nós temos um problema que a gente precisa pensar da cobertura da avaliação educacional, que não chega ainda em todos os municípios do Brasil, assim como a cobertura dos indicadores de desigualdade. Nós já estamos trabalhando sobre isso. O uso de taxas de atendimento, a gente tem usado como proxy, ou seja, dado que nós precisamos de dados populacionais do censo demográfico para calcular essas taxas, e a gente só tem isso de 10 em 10 anos, a gente está usando dados do censo, mas isso tem se revelado bastante satisfatório. E, por fim, esses efeitos redistributivos da alteração dos fatores de ponderação é algo que tem que ser feito com muito cuidado, porque a mudança disso, com uma boa intenção de favorecer aquelas modalidades de ensino prioritárias, pode prejudicar exatamente quem tem mais dificuldades para fazer esses atendimentos. Acho que era isso que eu queria falar. Aqui são os nossos canais de atendimento. Estou disponível também para... Vocês podem entrar em contato, tá bom? E depois a gente volta. Muito obrigado, Maria Tereza. Eu quero passar, então, para a Silvia Cristina Toledo. A Silvia é natural de São José do Rio Preto, então ela veio matar a saudade do nosso clima, da nossa região, né, Silvia? A Silvia é diretora de gestão de fundos e benefícios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Silvia, contigo. Obrigada, Luiz Miguel. Gostaria de cumprimentar meus colegas de mesa. Gostaria, Luiz Miguel, meu conterrâneo, em nome da presidente Fernanda, de deixar um agradecimento muito carinhoso ao Undime pela oportunidade de que participemos aqui. O estreitamento dos laços entre o FNDE e a Undime é fundamental para o sucesso das nossas políticas públicas educacionais. Também gostaria de cumprimentar a todas e a todos que aqui se encontram e dizer que esse tema, Luiz Miguel, ele traz um aspecto prático muito importante da perspectiva do FNDE, porque ele permite que nós entremos um pouco mais a fundo nos nossos programas e na assistência técnica, que também é repassada pelo FNDE. Antes de mais nada, como um breve prefácio, eu queria pedir uma reflexão em torno disso, né? Eu trouxe aqui como proposta para a minha fala o papel do FNDE para garantir o cumprimento da função redistributiva e supletiva da União. A função redistributiva e supletiva da União tem previsão constitucional, todos nós sabemos. Mas qual é a finalidade precípua dessa garantia, dessa função redistributiva e supletiva? A finalidade precípua é garantir a equalização das oportunidades educacionais. A equalização das oportunidades educacionais é um princípio da garantia do direito da educação no Estado brasileiro e está relacionado a um dos objetivos da República Federativa do Brasil, que é a redução das desigualdades sociais e regionais existentes. Portanto, quando a gente fala em garantia do cumprimento da função redistributiva e supletiva da União, nós estamos chamando a atenção para a importância de que a União participe em regime de colaboração com os estados e municípios para a garantia do direito à educação no Brasil. E o direito à educação no Brasil, ele só pode ser exercido se nós considerarmos, pelo menos, no mínimo, 4 dimensões: acesso, permanência, trajetória regular e aprendizagem. E por que eu fiz esse breve prefácio? Porque é justamente em torno dessas 4 dimensões que gira a atuação do FNDE e as atribuições que ele exerce em relação à educação, aqui no presente caso, especificamente em relação à educação básica. É o verdinho? Pronto, vamos lá. Bom, meu nome é Silvia, eu atualmente sou como diretora de gestão de fundos e benefícios do FNDE. A DGEF é a diretoria que cuida, dentre outros assuntos, do Fundeb, do Salário Educação e do CIOP, que eu imagino que gerem muitos questionamentos, a equipe toda hora me demanda aqui já com várias dúvidas. Sou servidora de carreira do FNDE, né, do cargo de especialista em financiamento e execução de programas e projetos educacionais, e comecei a minha carreira do FNDE trabalhando justamente com o Fundeb. Tenho muito carinho, portanto, por esse assunto. Bom, a missão, então, do FNDE é prestar assistência técnica e financeira para a garantia de uma educação de qualidade a todos. A nossa visão é ser referência na implementação de políticas públicas.
Eu gosto muito de trazer esse ponto, porque quando eu passar para o próximo, muitas vezes acham que o FNDE é um banco. E, na verdade, a gente está muito longe de ser apenas isso. Né? A gente sabe que o FNDE repassa os recursos para a execução das políticas públicas educacionais do Ministério da Educação. Mas nós também tratamos da assistência técnica e nós, sobretudo, colhemos subsídios junto aos estados e municípios para o aprimoramento das nossas políticas públicas. Então, o novo Fundeb, por exemplo, ele nasceu de discussões que se iniciaram lá em 2015, quando nós começamos a receber prefeitos de inúmeros municípios dizendo, ora, a complementação da União chega no Estado, mas e a desigualdade entre os municípios? Por que a gente percebe desigualdades gritantes nos recursos repassados por meio do Fundeb para os municípios brasileiros dentro de um mesmo Estado? Foi isso que fez surgir o valor no ano total para a distribuição dos recursos, que está relacionado ao aprimoramento da função redistributiva e supletiva. Agora eu faço uma pausa aqui na nossa previsão orçamentária, que chama atenção pelo volume, para comentar um pouquinho sobre como é que se dá o panorama do financiamento da educação básica pública no Brasil hoje em dia. Então, o gestor, o dirigente municipal de educação, qual é o portfólio que ele possui para garantir a educação no âmbito de seu município? Quando ele for olhar para esse portfólio, ele vai lembrar lá do artigo 212 da Constituição. Por quê? Porque é lá que tem a principal vinculação às ações de manutenção e desenvolvimento do ensino no que se refere à educação básica. Então, é lá que nós vamos encontrar a vinculação de 25% dos impostos para a educação básica no âmbito dos municípios. Também no artigo 212, nós vamos encontrar menção ao salário educação, que é uma fonte suplementar de financiamento da educação no âmbito dos estados e dos municípios. O que o Fundeb e o salário educação possuem como aspecto comum? Eles são transferências constitucionais. Significa, na verdade, eu trataria como vinculação constitucional de recursos. E o que eu quero dizer com isso? Por que esse dado é importante? Porque esse recurso ele não é um recurso federal. Existe recurso federal aqui dentro. Mas a própria Constituição garante que tanto o Fundeb quanto o salário educação sejam executados, respeitadas as regras previstas na legislação, de acordo com a discricionariedade do gestor da ponta. E por que isso é importante? Porque nós vivemos em um país continental. Então, é importante que o gestor tenha liberdade para executar parte dos seus recursos, né? E o salário educação e o Fundeb, eles servem justamente para isso. Bom, aqui eu trouxe a previsão da complementação da União ao Fundeb em 2023. Aqui nós temos consideradas as complementações VAAF, que é aquela complementação padrão de 10%, VAAT e a complementação VAAR, né? Salário educação. Salário educação nós temos 18,6 bi referentes, pessoal, às cotas estaduais e municipais de educação. Que nós sabemos que também existe a cota federal. Ela não está computada aqui porque ela é justamente o funding que serve para o financiamento das ações executadas no âmbito do FNDE. O que é importante, que eu gostaria de chamar a atenção, que é uma novidade recente, fruto de uma decisão judicial. O salário educação, a previsão constitucional é de que ele vai ser distribuído em âmbito nacional, de acordo com o número de matrículas. Só que em 1996 surgiu um artigo dentro da lei que regulamentava o extinto Fundef e disse que o salário educação seria distribuído aos municípios considerada a arrecadação dos estados. Isso fez com que os estados com maior arrecadação recebessem mais recursos do salário educação. 60% dos recursos do salário educação no modelo atual estão concentrados em um estado que eu não vou falar qual é, Luiz Miguel. Então, o que nós tivemos de novidade? Isso começou a ser questionado, o FNDE subsidiou muito essa discussão e, em função de uma decisão de uma DPF, a partir de 2024, os recursos do salário educação serão distribuídos pelo FNDE com base no número de matrículas. Esse será o único critério. É uma grande vitória. É uma grande vitória, porque aí sim o salário educação ele vai ser redistributivo, porque é para isso que ele serve. Então, em 2024, teremos per capita maiores para todos os municípios do Brasil. Muito bem.
Então, temos aqui, eu já falei, de 3 fontes de financiamento. Vou retomar aqui para nós darmos continuidade. Os 25% dos impostos e transferências constitucionais, o Fundeb e o Salário Educação. Mas o FNDE tem também outros programas que são programas suplementares com finalidades específicas. Agora nós estamos falando de recursos federais e de programas que foram criados para sanar problemas específicos da garantia do direito à educação no Brasil. Vou citar 3. PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. Chama atenção aqui para a reflexão de que a função redistributiva e supletiva ela não acontece só entre os entes, não. Ela tende a acontecer também entre as escolas. Senão as redes de ensino não conseguem ter sucesso. Isso é muito importante. E essa é a previsão de repasse para 2023 por meio do PDDE. Né? A minha competentíssima colega Karine está aqui, vai tratar desse assunto com vocês. Não vou perder muito tempo aqui, porque ela trará em pormenores. Mas o PDDE é uma das nossas transferências legais. Temos também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, deveras conhecido, 5,4 bilhões previstos para repasse em 2023. É um programa suplementar. Significa que o município garante, na ponta, né, o investimento para as ações relacionadas à alimentação nas escolas e o FNDE, a União, suplementa por meio do PENAE. PENAT, nossa previsão de 872 milhões, é deveras conhecido também por todos os senhores. Todos sabemos da importância do PENAT, né, para melhorar as ações de transporte escolar em território nacional. E aqui, só para não deixar de fora, eu não poderia falar de todos os programas do FNDE, eu fiz menção ao PNLD, com orçamento previsto de 2,7 bi, que vão garantir a entrega de 170 milhões de obras em todo o território nacional. Portanto, senhores, a atuação do FNDE para a garantia da função redistributiva e supletiva da União, ela se dá por meio do repasse das principais fontes de financiamento da educação. E o que é importante a gente ter em mente? Eu já falei isso um pouquinho no início da minha contribuição aqui. Que o FNDE, ele não atua como mero repassador. Ele operacionaliza, ele lida com as informações e é importante que ele tenha conhecimento acerca das dificuldades dos estados e dos municípios no momento da execução dos programas, para que a gente consiga, inclusive, aprimorar os nossos mecanismos de assistência técnica. Isso é fundamental para que nós possamos propor ao MEC, discutir junto com as secretarias do MEC, quais são os programas que merecem ser aprimorados. Nós temos no âmbito do FNDE o nosso portal de transparência, que traz a informação de todos os nossos programas. Eu acho importante que os gestores tenham conhecimento, porque quando eu perguntei lá atrás, quem conhece seu portfólio, né? Foi criado um tempo atrás o painel de investimentos em educação, justamente para que o gestor saiba quanto é que ele tem na conta referente a cada programa, a cada repasse que é feito pelo FNDE. Eu não trouxe na minha apresentação, mas também gostaria de fazer menção à importância dos gestores se apropriarem em relação ao CIOP, Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação. Por quê? Porque o CIOP, hoje, ele tem uma importância parecida, Maria Tereza, com a do censo escolar. Sabe por quê, Armando? Porque se não tiver preenchimento do CIOP, o que acontece? Não tem repasse da complementação da União VAT. E se não tiver preenchimento do CIOP, sabe o que mais acontece? O gestor fica inadimplente. E aí a gente tem suspensão de transferências voluntárias. Vocês sabem onde é que funciona o CIOP no âmbito do FNDE? Lá na minha diretoria, na DGEF. Então, se os senhores tiverem dúvidas, questionamentos e críticas, que são sempre bem-vindas, por favor, me deixem saber. Porque o CIOP, hoje, ele é um mecanismo, um instrumento não só de garantia da transparência em relação aos recursos destinados à educação, mas um instrumento importante para o próprio gestor. Para o gestor saber quais programas estão trazendo benefícios efetivos no âmbito do seu município. Então, acessem o nosso portal, conheçam o CIOP e nos enviem dúvidas e questionamentos. Bom, a gente também tem aqui os nossos canais institucionais, no âmbito dos quais nós sempre trazemos as informações sobre as novidades dos nossos programas e também por meio dos quais vocês podem apresentar a todos nós questionamentos, sugestões de melhorias, dúvidas que vão estar sendo aqui nesse evento da Undime pontualmente atendidas pela equipe do nosso atendimento educacional. Concluindo aqui, vou correr para lá também. Caso queiram falar comigo, estarei à disposição.
No mais, Luiz Miguel, deixa um agradecimento. Deixei uma gordurinha de 1 minuto, viu? Olha só. Nossa, ficou forte aqui agora. Essa gordurinha de 1 minuto é devido a, sabe o quê? A qualidade dos meus antecessores, que me pouparam muita coisa na minha fala. Gente, muito obrigada. Estou à disposição. Um grande abraço a todos. Obrigado, Silvia. E eu já passo, então, para a Lorena Lins Damasceno. A Lorena, que é coordenadora geral de formação de docentes e valorização das licenciaturas da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES. E olha, Lorena, a nossa expectativa em relação à tua fala é muito grande, porque a questão da formação inicial de professor, ela é um ponto que nós precisamos tratar com muita urgência. Eu costumo dizer que eu acho que é um investimento de 10 anos para tratar disso com o professor fazendo formação integral, em tempo integral, enfim. Vamos falar muito sobre isso depois e queremos te ouvir de forma muito ansiosa. Nós estamos nos preparando, da gente, muito para fazer o nosso trabalho de formação continuada. Fazer formação continuada e formação inicial não dá, mas vamos te ouvir. Oi, muito boa tarde. É um prazer, agradeço o professor Luiz pelo convite, parabenizo esse evento que está tão bonito, né? E as colegas aqui, em nome da professora Cátia e da professora Zara, secretárias lá do MEC, com quem nós temos tido a satisfação de trabalhar de forma muito sinérgica lá na CAPES, na construção, na reconstrução da Política Nacional de Formação de Professores de Educação Básica. Então, meu nome é Lorena Lins Damasceno, sou servidora de carreira da CAPES também, e trabalhei no FNDE, trabalhei na Secretaria de Educação Básica, mas há 14 anos estou na na Diretoria de Formação de Professores da CAPES. Né? Então, hoje, a nossa proposta de conversa aqui é sobre as contribuições da CAPES para a formação de professores. E antes também peço licença para fazer um prefácio, como fez a colega da FNDE, para falar um pouco sobre a CAPES, que provavelmente há 15 anos atrás não teria sido convidada para essa mesa aqui, né? Não estaria entre esse grupo, porque a CAPES, tradicionalmente, né, a CAPES foi criada em 1951 por Anísio Teixeira, e ela foi criada como uma campanha para formar professores para educação superior. Né? Nós não tínhamos ainda consolidada a pós-graduação no Brasil, como temos hoje. Nós tínhamos carência de professores para a educação superior, e foi nesse momento que Anísio, né, encabeçada por Anísio Teixeira, a CAPES foi criada como uma campanha nacional de formação de pessoal de nível superior. Né? Então, foi um grande movimento com investimento público, né? Investimento do Estado, para formar professores, seja no exterior, seja trazendo especialistas do exterior para cá. E hoje, né, depois desses 72 anos aí, recém-completados, né, com uma grande festa lá em Brasília, a CAPES, ela é vista como um modelo, né, tanto nacional quanto internacional, na política de pós-graduação, na política nacional de pós-graduação, uma política de fomento e avaliação, e que remete sempre eu digo que a CAPES sempre está associada com a palavra excelência, né? É nisso que a CAPES trabalha. E com esse sucesso, né, com esse êxito na formação da pós-graduação, associada à excelência, é que em 2007, com a Lei 11.502, que a CAPES passou a ter como missão, além das que já tinha, a indução e o fomento à formação inicial e continuada de professores. Né? Naquele momento, foi reestruturada a CAPES, e começa-se, então, a trabalhar numa política nacional de formação de professores. A primeira vez que uma política nacional de professores orgânica, coordenada pelo MEC, foi criada, então, em 2009, com o decreto
6755, né? Então, foi aí que começou a história da CAPES, de fato, e foi quando justamente eu cheguei na CAPES, né? Recém-concursada, e nessa diretoria recém-criada na época, a Diretoria de Formação de Professores. Em 2016, esse decreto da política ele foi revogado. E desde então, passados aí 6 anos da criação de um novo decreto, não houve regulamentação dessa legislação, né? Então, passamos aí com uma certa ausência de coordenação de uma política como ela vinha, né, num crescendo até 2016, com a implementação de muitos programas, com o regime de colaboração se consolidando, com a meta 15 do PNE, né, sendo algo que norteava as políticas. Tínhamos fóruns estaduais permanentes de formação de professores. Creio que em muitos estados ele ainda existe, mas de certa forma enfraquecido por uma falta de coordenação e participação por meio do governo federal. Então, ficamos aí na indefinição. E aí, em 2023, esse momento, né, que nós estamos, nós vemos como uma oportunidade de reconstrução, mas também de muitos desafios, né? E fico muito feliz de estar aqui participando dessa mesa com as secretarias do MEC. O diálogo da CAPES tem sido muito bom com as secretarias e autarquias, né? Temos trabalhado em parceria, nos colocado à disposição das políticas do MEC para promover a formação de professores, coisa que há muito nós não tínhamos mais sentido, essa oportunidade de conversar, né? Então, para falar um pouco sobre o que a gente faz lá na CAPES, principalmente na formação, na diretoria de formação de professores, né, nós focamos em algumas frentes, entre elas essas que vou apontar agora, que é a indução e o apoio à formação inicial de professores, com foco nos estudantes da licenciatura, fomento à formação inicial e continuada de profissionais do magistério que já estão em exercício nas redes públicas de educação básica, financiamos pesquisas e eventos voltados à formação de professores. Temos lá a plataforma Freire, que é um grande portal que abriga milhares, né? Hoje eu acho que estamos com quase 700 mil currículos de profissionais da educação básica cadastrados. Temos a Universidade Aberta do Brasil e programas de mestrado profissional para professores da educação básica. Quando falamos, então, da formação dos licenciandos, os nossos principais programas são o PIBID e a residência pedagógica. São programas complementares, né, que têm aí um grande alcance nas escolas, na parceria com as secretarias de educação, né? Eles objetivam fortalecer e aprofundar a formação teórico-prática dos estudantes de licenciatura que são inseridos nas escolas para vivenciar, seja a formação de grupos, né, de projetos que são desenvolvidos com a parceria das escolas, com a orientação de professores, tanto da escola quanto da universidade. E temos a residência pedagógica, que é para alunos já um pouco mais maduros na formação, né, na licenciatura, ali nos 2 últimos anos de formação, e aí eles já assumem atividades que mais alinhadas com a profissão docente, né, com a construção da identidade docente desses estudantes. E esses estudantes, assim como o professor da educação básica que os recebe, como o professor da universidade que orienta essas atividades, recebem bolsa da CAPES. Então, são mais de 30 áreas de licenciatura que participam, né, incluindo educação especial, intercultural indígena, educação do campo e ensino técnico e profissional. Então, o PIBID já beneficiou aí mais de 320 mil estudantes das licenciaturas no Brasil. A residência pedagógica já beneficiou mais de 105 mil, é um programa mais recente, né? Ele está na 3ª edição.
E esses projetos que estão em andamento vão até abril de 2024. Aí nós temos uma distribuição, né, regional, tanto do PIBID quanto da residência pedagógica, né? O PIBID aí presente em 2.845 escolas públicas, em 627 municípios, e a residência pedagógica em 3.590 escolas. Nós temos também o PAFOR, né? O PAFOR, ele atende a professores que não possuem a formação adequada, né? Então, ele contribui para a adequação da formação docente, que é um índice que o INEP vem trabalhando e mostrando, né? A professora Kátia, aqui na fala dela também, falou dessa situação, não mostrou o mapa, mas, de fato, o PAFOR, desde 2009, atua na oferta de primeira licenciatura para aqueles docentes que só têm ensino médio, segunda licenciatura para aqueles que estão lecionando uma área para a qual ele não obteve a licenciatura, e a formação pedagógica para os bacharéis não licenciados. E uma especificidade do PAFOR é que ele atende, ele tem um modelo muito voltado para professor que está em serviço, né? Os professores, eles não estão fora da sala de aula, então eles fazem essa formação em serviço. Não digo que é fácil, né? São cursos que acontecem de forma modular, nas férias, nos finais de semana, momentos que os professores deveriam estar descansando em seu horário de lazer. Então, eu parabenizo muito, né? E fico muito orgulhosa de ver professores que estão dispostos a melhorar a sua formação, melhorar a sua atuação na escola por meio do PAFOR, né? E são muito bonitas as formaturas, muito emocionantes. Aí esse mapa mostra onde o PAFOR está presente, então, onde tem pelo menos um professor matriculado nos cursos superiores, né, do PAFOR. Então, a gente vê aí que, de fato, é um programa que chega em localidades onde os grandes... não há campus universitário, onde essas pessoas jamais teriam oportunidade de fazer um curso superior numa universidade pública, né, numa universidade reconhecida. É a universidade que se desloca até o município para dar aula desses professores e não o contrário. Então, é um programa muito bonito, no qual a gente tem muito orgulho. Já matriculamos mais de 107 mil professores, né? Desses, 65 mil já foram formados, diplomados. Entre essas turmas do PAFOR também temos as licenciaturas. Essa é uma foto do PAFOR, a formatura de uma turma de licenciatura intercultural indígena no estado do Amazonas, né? Pela Universidade do Estado do Amazonas. Então, também atendemos, né? Educação do campo, educação intercultural indígena, e principalmente em estados, né, ali, Amazonas, Pará, Rondônia e Ceará. Outra oportunidade para professores com que nós temos trabalhado lá também é parcerias internacionais para a formação de professores, né? Temos parceria com a Irlanda, com os Estados Unidos, por meio da Fulbright, Canadá, e o setor educacional do Mercosul também já mandamos, nesse caso, mais de 4 mil professores para fazerem formação no exterior, com essas 4 parcerias, e pretendemos renovar aí, por mais 3 anos essas parcerias, e que a gente espera que todos os professores de todos os municípios possam ter essa oportunidade. E agradecemos desde já também o apoio que os secretários têm dado, né, na liberação desses professores. A gente sabe que é difícil para as redes abrir mão, mas sabe também que ele volta muito diferente. O que ele pode oferecer é uma ampliação de horizontes para o professor e para a sua turma, né? Para quem ele leciona. Como o meu tempo está acabando, não vou avançar muito nas outras ações, mas acho importante mencionar a retomada do Conselho Técnico Científico da Educação, da Educação Básica, lá na CAPES, né? A CAPES tem o seu Conselho Técnico Científico da Educação Superior, e
O da Educação Básica foi uma instância criada quando a Diretoria de Educação Básica foi criada. E ele está há também 6 anos, né, sem se reunir, foi desativado, mas é uma instância fundamental para a definição de políticas das ações da CAPES, da conversa com o MEC. Então, nós estamos muito felizes. Agora, no dia 17, teremos aí a retomada dos trabalhos desse CTC. Então, né, a 33ª reunião ordinária, depois de tantos anos. E a nossa alegria e o importante desse conselho é que ele conta com a participação de todos os secretários do MEC, dos dirigentes da CAPES, de 20 representantes da sociedade indicados aí, com a Undime, com o Concede, com a CNTE. Então, ali, nós vamos agora passar a discutir de forma democrática, de forma articulada, o que vem aí para nossos próximos anos. Então, bom, aí, ó, 10 segundos. Agradeço. Quem quiser mais informação, estou à disposição. Minha equipe está à disposição. A CAPES está de portas abertas para todas as secretarias de educação, tá? E aí estão os nossos contatos. Um grande prazer estar aqui. Muito obrigada. Alô, alô. Eu acho que os microfones precisam de uma revisão, por favor. Pessoal, eu gostaria muito de poder conduzir perguntas. Nós estamos com atraso. Por respeito a uma criança de 11 meses, que a mãe está aqui para falar com a gente e precisa pegar o voo de volta, eu vou passar para 30 segundos de uma despedida, de um tchau, mas dizer, todo mundo que mandou pergunta, eu vou pedir depois para que volte lá para identificar o e-mail ou o WhatsApp, porque nós já dividi com elas, mandaremos as respostas das perguntas, tá bom? Então eu vou inverter aí 30 segundinhos. Lorena, só um tchauzinho, pessoal. Muito obrigada, pessoal. Um ótimo evento, né? Temos aí muitas questões ainda para discutir ao longo dessa semana. E agradeço a parceria de vocês, a força que tem dado para os professores participarem das formações da CAPES e que nós vamos precisar fortalecer e consolidar esse regime de colaboração, sem o qual vai ser impossível, né, dar conta do tanto, né, da quantidade de políticas que nós temos aí planejadas, né, parcerias com a CECADI, com a SEB. Então, muitas coisas boas vêm aí e a gente gostaria de contar com todos. Um ótimo evento. Obrigado, obrigado. Silvia? Bom, só reforçar, Luiz Miguel, o agradecimento pela oportunidade de estar aqui com vocês e a todas as senhoras e senhores que aqui se encontram. Reforçar também o compromisso do FNDE com a assistência técnica, o compromisso do FNDE com essa parceria com o DIME. A presidente Fernanda é completamente engajada nessa pauta da assistência técnica, para a alegria de todos nós, servidores da casa, e acredito que dos senhores também. Então, contem conosco, estamos à disposição. Um grande abraço. Ao Silvio, é importante agradecer a mudança de protocolo de atendimento que a FNDE teve, tá? O FNDE está começando a fazer devolutivas e ligar depois para compreender se aquilo foi resolvido. É muito importante. Avance e reforce isso. E aí, leve a Fernanda, levem também secretárias ao ministro a relevância disso, né? Eu passo Maria Tereza, está me invertendo tudo aqui a ordem. Bom, eu só tenho a agradecer, professor Luiz Miguel, a oportunidade de estar aqui nessa mesa, de estar diante de uma plateia tão cheia que são os responsáveis por tornar vivos os dados que nós produzimos no INEP. Sem a parceria, a gente não produziria as nossas pesquisas e espero ter outra oportunidade aí na próxima mesa de conversar mais com vocês. Muito obrigado, Maria Tereza. O INEP é um patrimônio nacional. Armando.
Só a participação, dizer que nós estamos... nós estamos também no MEC, nesse momento, num movimento de discussão. Vocês vão ter oportunidade de ouvir sobre isso na quarta-feira, com o professor Roberto Wagner, diretor também na SASE, sobre o Plano Nacional de Educação e sobre a agenda que está sendo construída e que os municípios terão uma participação importantíssima ainda esse ano, na segunda quinzena de outubro, quando devem ser promovidas aí conferências no âmbito dos municípios. Então, venham para ouvir um pouco sobre o novo PNE na quarta-feira. Estou fazendo a propaganda aqui já. Valeu, Armando. Secretária Zara. Bom, eu só quero reiterar meu agradecimento e dizer da alegria de estar aqui, nesse lugar, nesse evento, que, de fato, né, nos aproxima de quem efetivamente faz a educação. É um privilégio estar aqui, é um privilégio encontrar com pessoas que a gente está junto em outros espaços. Eu te agradeço por isso. E, institucionalmente, eu quero dizer que a SECADI está aberta e quer e sabe da importância de trabalhar com vocês, com os municípios, com os territórios. Muito obrigada. Obrigado, secretária. Secretária Kátia. Pessoal, muito, muito obrigada. Obrigada por esses 2 dias intensos aqui com vocês. Eu aproveito para responder uma das perguntas que eu vi ali rapidinho, que eu acho que tem a ver com o encerramento da minha fala, com o encerramento da nossa participação aqui. Eu não sei se está dando a vocês a ideia de que porque a gente é do norte ou porque a gente é preto, que a gente está priorizando alguns segmentos. Não é verdade. Ao contrário, nós estamos colocando as políticas para todos e não para quem não tem ou para quem tem muito. É para todo mundo, conforme as suas necessidades e conforme as suas políticas territoriais. Isso que eu falei, a Zara falou, nós não estamos impondo nada. Todos os territórios têm a condição de acessar as políticas que nós estamos desenhando juntos. Seja São Paulo, seja Rio Grande do Sul, o Paraná, seja Belém, o Amapá, é para todo mundo. Podem olhar tanto criança alfabetizada quanto do tempo integral, quanto a política que está em desenvolvimento, de inclusão dos deficientes. A gente está olhando para todos e todas. Então, nós estamos de portas abertas, aceitando sempre, como disse a Silvia, as contribuições, as críticas, mas, sobretudo, as sugestões para aprimorarmos as nossas políticas. É isso que a gente quer fazer. O MEC está aqui para fazer, junto com vocês, as políticas de educação básica. Muito obrigada, Undime, obrigada em nome do ministro Camilo, em nome do presidente Lula, obrigada a vocês por fazerem acontecer a educação básica no coração desse Brasil. Obrigada. Obrigado, secretária. Eu quero agradecer a todos e reforçando essa questão até que a secretária traz, a missão da Undime, a razão da Undime existir é lutar por educação com qualidade social. Educação com qualidade social é para todos, é com equidade. E esta entidade, ela representa de forma igual o interesse de 5.568 redes municipais e também a rede do Distrito Federal, sem distinção de tamanho, de cidade, de região. Então, esse é o nosso foco mesmo. E é isso que a gente quer sempre, secretária, que os municípios que aqui estão, que se fazem representados pelo Undime, assim continue sendo, tendo esse espaço. E que a gente melhore sempre a relação e regime de colaboração entre União, Estados e municípios de forma horizontal e, com isso, ter a educação que a nossa sociedade merece. Muito obrigado a todos.